Calma, vamos lá. Tu tava fazendo biologia. É. Tu não queria trabalhar com biologia. Ou tu nem chegou a procurar. Ou... Não ia nem pensar nisso. Eu ia... Não. Na minha cabeça, eu ia ser biólogo, eu ia fazer carreira na área, fazer mestrado, doutorado. Pesquisa, Eu ia fazer pesquisa, eu ia trabalhar na área de pesquisa. Pensei até em puxar uma licenciatura também para dar aula, coisa do tipo. Mas a minha cabeça, ela tava toda focada em ir pra biologia. Tanto que no meio do meu estágio, a minha orientadora me ofereceu, assim, quando você se formar, tem um estágio um mestrado muito bom para você de um projeto da Amazônia. Eu falei, vamos? Pode falar a palavra no podcast? Eu falei, legal, vamos! Eu falei, vambora. Só que aí eu tava com essa mente, assim, de fazer. Só que nesse meio tempo, enquanto eu tava terminando a faculdade, eu tava lá jogando, eu tava ranking alto, aí as pessoas começaram a me chamar pra jogar em time amador, assim, pra brincar e tal. Vamos... Então... 2012, 2011, era isso mesmo. Era, um monte de time amador, um monte de campeonato pequenininho, muita coisa. Não, tipo assim, não tinha magnitude, o esporte eletrônico não tinha magnitude na época que tem hoje em dia. Não, mano. Era uma coisa tão pequena que você não conseguia pensar sobre fazer carreira no meio. O Sandra Silva teve campeonato de LOL. Que isso? Sandrinha? Ela gostava do meu trabalho. Caraca. O primeiro prêmio ganhou R$300. Não, isso? Desde os meus 15 anos, tinha campeonatinho de Dota em Lan House, pô. Que tinha campeonatinho que valia 100 conto pro time. 100 conto pra 5. Pô, mas na época, 100 conto... 100 conto na época, quantas horas de Lan House não dava, pô? Então, exatamente. Então era o maior jogo. Uhum. Então a gente participa, eu sempre gostei de competição, né? Era um negócio que, assim, quando eu tinha os meus 11 anos de idade, eu ia jogar Nintendo 64 com meus amigos, eu ficava possesso se eu tava jogando pior que alguém... GoldenEye. 007 contra GoldenEye. Eu detestava ser pior que as outras pessoas. Eu sempre detestei. Então tinha esse espírito competitivo em mim, só que eu nunca pensei em ir pra parte de esporte eletrônico. Nunca pensei. Porque pra mim, joguinho não dá dinheiro. É aquela coisa de sempre. Tu fez faculdade onde? Na Unirio. Tá, na Urca. Ainda tem gente que acha que, na verdade, não dá dinheiro, né? Ainda tá mudando. Se a galera mais antiga... Existe muito preconceito de que, tipo, jogo não dá dinheiro, não dá futuro, coisa do tipo. Uhum. É muito difícil, ainda mais se você tem pais muito conservadores, que estão muito mais naquela mentalidade de, tipo, não, você tem que fazer uma faculdade. Só 40 a mais, acho que ainda é assim. É um pouco. Muitas vezes, já me deparei com pessoas que esse tipo de conversa era um pouco mais difícil dela assimilar. Que existe um mundo, muita gente não conhece esse mundo de esporte eletrônico, acha que, assim, sabe que existe, mas não sabe que é rentável, que dá pra você trabalhar nisso, não sabe como funciona, porque querendo ou não, ainda é uma bolha que ela tá crescendo, ela expandiu, assim, horrores nos últimos anos, de qualquer maneira. Tá doido. Só que quando eu comecei, não era assim, era do jeito que essas pessoas conservadoras achavam. Sim. Não dá dinheiro, não tem futuro, sei lá o quê. Então, eu não considerava. Aí, beleza. Aí, quando eu tava jogando, fui chamado pra participar desses times amadores. Eu participava, não dava dinheiro também. Era só pra brincar, campeonatinho no final de semana e tal. Que era o que eu sempre fazia desde... Tinha banda, fazia show todo final de semana, mas não ganhava nada. Não ganhava nada. É tipo isso, mas era divertido. Sim, porque era, assim, era a maneira que eu tinha de expressar meu lado competitivo. Eu gostava de competir. E era um local que eu tinha, porque eu gostava muito. E eu tava lá, competindo. Aí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais sérias. Eu tava no meu estágio, faltava 1 ano pra terminar a faculdade. Aí começaram, tem que treinar, entra aí pra treinar, porque vai ter um campeonato valendo R$1.000 no final de semana. Aí já começou a ficar interessante. Aí vamos treinar. Aí comecei a desviar um pouco da atenção das coisas. Enquanto meu foco tá a terminar a monografia, eu comecei a desviar o foco da monografia e começar um foco pra treino. Então, tipo, por exemplo... Eu teria que ficar no laboratório X horas, eu tava ficando menos pra chegar pra casa mais cedo pra poder treinar. Então, eu tava atrasando todo o meu processo. Inclusive, a minha monografia, ela não ficou ruim. Só que ela ficou pequena. Ela ficou enxuta numa qualidade boa, mas ela era pra ter... Poderia ter mais coisa, né? Ela podia ter muita... Tava dividindo tempo com o jogo. Tava com o jogo. E era um problema, porque eu ia pra faculdade pra fazer pra fazer os meus negócios da monografia, do estágio, eu só ficava pensando em ir pra casa jogar. Pra ir em casa treinar, pensando no jogo, pensando em LOL o dia inteiro, aquela mentalidade não saía disso. Então eu ia fazer as coisas correndo, às vezes, eu confesso que algumas vezes de qualquer jeito, eu fazia um negócio assim meio correndo, eu falei... porque tinha um negócio que eu tinha que fazer que eu não gostava lá. Tinha um negócio no meu estágio que eu detestava, que era sentar no microscópio e ficar assim durante 3 horas. Eu odiava isso. Então...
Se eu fosse continuar na área de biologia, eu não ia seguir numa área que eu precisasse ficar horas sentado no microscópio, porque é uma coisa que eu detestei com todas as minhas forças. Mas a parte de análise, que, inclusive, hoje em dia eu sou analista, a parte de análise eu gostava e encaixou no final das contas. Claro. Faz Né? sentido, né? Análise porque eu de ia dados. perguntar, eu ia perguntar isso depois. Hermosa, beijos. pra você. Porque no último podcast que lançou, agora já sei qual, vi uma menina de análise de dados aqui pra falar justamente sobre isso que tu tá falando. Então, eu trabalhei com análise de dados na faculdade e eu trabalho hoje em dia com análise de dados, né? Mas aí, beleza, aí eu comecei a ir pra casa, ficar muito tempo treinando, dormia pouco, porque eu ficava treinando até tarde, treinava até 1 da manhã, tinha que acordar às 7 pra ir pra faculdade. Quantas horas por dia nessa época? Cara, não tem um padrão, porque era tudo muito amador, muito Sim. de qualquer jeito. Às vezes eram 6 horas, às vezes eram 7, às vezes eram 3, às vezes não era. Dependia do tempo que tinha livre, né? Depende do que a gente arrumava de treino, às vezes. Porque no LoL, hoje em dia, o jeito padrão de se treinar é time contra time. Não é que nem, por exemplo, no futebol, que você pode treinar sozinho né? e tal. Até porque treinar contra o bot não serve pra nada no LoL, né? Não, você pode jogar solo kill, que você, querendo ou não, você vai melhorar suas habilidades individuais. Só que um jogo de solo kill é muito diferente de um jogo competitivo. Explica aí, o que é o solo kill? Solo Tem kill... 2 tipos de jogo lá. Tu explica o solo kill normal, vai. Sim. Vanessa não faz a menor ideia do que você tá falando. Solo kill é o modo competitivo do LoL. Você já jogou LoL? Então, você tem o modo normal e o modo competitivo. Solo kill é o modo competitivo. Você dá fila, você entra com pessoas disputando por rank. Ah, tá. Quando você vai ganhando, sua colocação vai subindo. Ah, tá. Você não joga em grupo, você joga sozinho, mas ranqueado. Ah, entendi. Ranqueado, exatamente. Ah, Aí você entendi. sobe... É tipo quase o JJ do WoW. Não, é igual ao Mythic Plus, só que ao invés de você jogar com 5 pessoas, você joga sozinho. É como com se... jogadores aleatórios. Exatamente, é como se fosse Mythic Plus. Você joga Mythic Plus pra pegar ponto. No LoL, você joga tá. sozinho pra pegar ponto também. E tem ranking. Ah, tá. É como se você botasse na fila, ó, eu quero encontrar 4 pessoas pra jogar comigo, porque eu não tenho time. Exatamente. Tá. É o jogo normal que você entra e joga. Só que o jogo de solo kill, ele é muito diferente do jogo de time. Claro, São infinitamente. 2 jogos diferentes. Completamente. E é muito difícil, até pelas ferramentas que a gente tem disponível em League of Legends, de você isolar, de você simular certos treinos. Então, o jeito padrão de você treinar é time contra time. É o jeito padrão, que inclusive, não vou entrar em detalhes com isso, mas é uma coisa que até estava sendo estudada na Liberty, né, sobre métodos de treino. Mas eu acredito que não venha por causa agora. Aí, nesse horário tá contemplado o jogo individual de solo kill e o jogo de treino em time. É que é o tipo que a gente faz, é porque a gente não falou, né? Mas o Erion joga comigo no World of Warcraft. Né? O Cascão já veio aqui, vai vir o Beleza também. Ele joga comigo, é igual a gente faz. A gente fala assim, ó, pode entrar 7 horas? Pode, entra 7 horas, a gente treina, a gente joga. Só que tu fazia treinando, né? Fazia treinando, exatamente. E era no horário que dava, porque todo mundo que tava naquele time não eram profissionais. A gente tinha nossa vida, estudo, trabalho e tal. Então era o tempo que a gente conseguia para todos nós. Só que sempre tinha um ou outro que não conseguia, às vezes eu mesmo não conseguia. No final, eu lembro que terminando a monografia, eu fiquei 1 mês sem treinar porque eu não conseguia. Tá lá porque eu tava terminando a monografia, que dá muito trabalho. Era umas 8 horas mais ou menos, às vezes menos, porque não tinha tempo, basicamente. 8 horas por dia? É um trabalho. O dia tem 24 horas. Se tu tem na 8, é um quarto do teu dia. Você dorme 8, então, caraca, sobra só 16. Né? E era uma pira legal, porque assim, a gente não fazia meio que forçado. A gente gostava muito de estar ali 8 horas treinando. A gente adorava estar ali. E, enfim, aí foi acontecendo isso. Eu fui... Eventualmente, no finalzinho da minha monografia, assim, 1 mês antes de eu terminar a monografia, me veio uma proposta. Você quer ser jogador profissional na nossa equipe, numa game house? Tu lembra qual era a equipe, né? Lembro. Tu lembra? Lembro. A Jailb. Eu já ouvi falar, mas... Então, a Jailb, eu não sei se o pessoal que assiste acompanha o cenário de LoL, mas, tipo, eu joguei com o Yetis, joguei com o Eza. O Yetis é streamer, inclusive, hoje em dia. Não tenho contato com ele, mas na época eu joguei com ele e tal. Foi a minha primeira equipe. E falaram, você precisa vir pra São Paulo. E eu tava terminando a faculdade. Falei, não vai rolar. Mas rolou. Mas rolou. Rolou pra caralho. Não, eu terminei a faculdade. Eu fiquei na faculdade. Terminei a monografia. Na semana seguinte, eu tava indo pra São Paulo. Caraca. Eu nem entreguei a minha versão final da monografia. Pra você ter uma ideia. Eu entreguei a monografia, me deram a nota falando, aprovado, oba. Aí eu tava tecnicamente formado, mas eu ainda precisava terminar a versão final da monografia integrar, desculpa. Mas eu levei uns 4 anos depois pra terminar. Eu só entreguei 4 anos depois. Eu só peguei o meu diploma 4 anos depois que eu me formei. Ainda bem que pegou, né? Eu peguei o diploma. Colei grau só desse tempo também.
Eu colei grau na pandemia, pra você ter uma ideia. Caraca. Foi depois. Caraca. É igual meus alunos do CTA, que o cara fez o curso em 2003, fui pegar o diploma agora. Não, mas é pra você ter uma noção como, tipo, eu fui pra biologia, mas eu não usei pra muita coisa, ele não tava me servindo pros meus propósitos, Claro, porque se desviou muito. Não era uma coisa que eu tava planejando, meu planejamento era fazer faculdade, fazer mestrado, doutorado, seguir a área acadêmica. Não, igual eu tava fazendo tudo pra trabalhar com informática, do nada veio o YouTube, e estamos aqui hoje. Então. Quem diria? Eu em 2015, não, meu sonho é ter um canal no YouTube, eu vou gravar podcast, mas gigante, mas aqui, nunca pensei. E acabou, tamo aqui, ó. Pois é, e aconteceu o que aconteceu. Aí eu meio que eu ia falar que eu me desvirtuei do caminho, mas eu não desvirtuei do caminho, eu mudei de caminho, no caso, né? Mudou de carreira, Mudei de carreira. Eu virei pro player, inclusive numa idade tecnicamente avançada para ser pro player, porque o início da carreira de um pro player hoje em dia, 17, 18 anos, Sim. é o momento que você entra. O cara tá quase chegando à maioridade ali. Eu comecei com 25, porque na época as coisas eram diferentes. O cenário era bem diferente. Era bem diferente. Você não tinha gente nova começando assim. Era muito diferente. Até tinha, mas era a minoria. Era muito raro. Era Em raro. 2010, não tinha gente com 15 anos jogando. Não. Até porque os pais não deixariam. Imagina só. Tinha que ser, 16 anos, vem aqui pra São Paulo, numa game house. Então, 2010. Que inclusive é um problema que eu me deparei como coach. Eu falo justamente, me deparei com um problema como coach de trazer essas pessoas, porque tem que passar por todo o processo de convencer o pai de que, tipo, seu filho não vai ser abduzido, ele não vai... A gente vai chegar. Vamos chegar. Vamos chegar.